Vamos abrir em Atos capítulo 14, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Amém. Senhor, nós continuamos diante de Ti, esperando agora ouvir de Ti, Senhor, dos altos céus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, para nos alimentar, para nos consolar, corrigir, trazer esperança, nos convencer da Tua verdade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Senhor. Trabalha em nós, por meio da Tua palavra, o Teu martelo, o Teu bisturi, o meio pelo qual o Senhor nos gerou e continua nos moldando à semelhança de Jesus Cristo, o Teu Filho, e nosso Senhor e Salvador, no nome de quem oramos a Ti. Amém. Podeis sentar. Paulo e Barnabé estão aqui na sua primeira viagem missionária. Eles chegam a uma cidade chamada Listra. E nessa cidade, eles encontram um homem deficiente. E então, esse homem, ele é curado, pois no tempo dos apóstolos, os milagres eram constantes, porque eram sinais para trazer veracidade, autenticando a pregação do Evangelho. Então esse homem que não andava, ele se levantou e passou a andar no meio de um povo que andava longe de Deus, que andava em densas trevas. Paulo então está pregando aos gentios, pregando a palavra de Deus. E quando nós olhamos a mensagem de Paulo, ele não faz nenhuma menção às Escrituras. Ele não usa o Antigo Testamento como base para começar o seu contato evangelístico com esse povo pagão em Listra. O ponto de contato de Paulo é falar que Deus é o Criador. Em seguida, quando acontece o milagre, o líder religioso dessa cidade, o sacerdote de Júpiter, também podemos colocar no lugar de Júpiter, Zeus, da mitologia grega, ele já vem na intenção de prestar sacrifício a Paulo e Barnabé, dizendo que são deuses que desceram do céu. Diz Calvino que esse sacerdote, ele fez isso já na intenção de ganhar alguma vantagem financeira sobre o povo. É justamente isso que Paulo está ali fazendo, anunciando o Evangelho do Deus vivo, para que os habitantes de Listra se convertam dessa idolatria terrível. Mas então, olhando essa cena
da deficiência desse homem, do milagre de Deus, desse líder idólatra tentando fazer um sacrifício, nós encontramos, quando olhamos para as palavras do apóstolo Paulo, o tema nosso dessa noite: a graça de Deus, que vamos chamar de a graça sobre graça. Porque quando olhamos para o verso 15, ele fala que ele veio anunciar o evangelho, que é a graça especial, a graça que salva. Mas em seguida ele começa a falar que o Deus que é criador, que fez todas as coisas, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, esse Deus é que deu colheita para eles. Quando ele começa a falar isso, ele começa então a falar da graça comum, que todos recebem, não apenas aqueles que creem em Jesus. Então percebemos que graça é algo que o homem recebe sem merecer. E os habitantes de Listra, eles já estavam recebendo essas bênçãos de Deus. O homem sem Deus, o homem que não crê em Cristo, mesmo assim, ele é agraciado por Deus, ele é abençoado por Deus, ele recebe bênçãos de Deus. E então, nossa mensagem nessa noite fala sobre essa bênção que é a todos, que não é muito entendida por nós. Quando nós falamos o termo graça, geralmente a igreja pensa: Jesus me salvou mediante a graça divina me alcançou por meio da fé em Cristo. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus está presente desde a criação, desde quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Poder comer é graça, poder respirar é graça, poder descansar é graça. Mas essa graça não salva. Eles já tinham essa graça com eles, mas eles não tinham a salvação, eles não tinham o perdão dos pecados. Por isso que então Paulo vai lá para levar a graça que salva, a graça redentora, a graça especial em Cristo Jesus, a graça que perdoa os pecados. E foi assim com você. Quando você teve um encontro com Cristo, e então você foi totalmente transformado por essa graça que te amou, que tomou conta do seu ser, da sua natureza, porque uma nova natureza foi formada dentro de você. Mas o que muitas vezes nós não enxergamos é que Deus já me tratava com graça antes de estar com Ele. Porque se Deus não tratasse você com graça antes de você chegar a Cristo e poder se arrepender, Ele teria que tratar a cada um de nós com justiça, e tratar eu e você com justiça. Sem termos Cristo, Ele teria que nos executar de imediato, sem direito à apelação. Mas Deus tem paciência. Por isso que a Escritura diz que a vinda de Cristo não está demorando, mas Deus está esperando que muitos ainda sejam salvos, se arrependam dos seus pecados, quando o Evangelho é anunciado. E assim foi com você. O Evangelho foi anunciado, e você então foi salvo. Ou assim será com você, se você ainda não tem Cristo. Se você ainda experimenta apenas dessa graça comum, a graça que até o ateu também recebe de Deus. Então, olhando de maneira mais detida para o verso 15, nos chama a atenção que, um pouco antes, no verso 14, quando Paulo percebe que o sacerdote idólatra dessa cidade, ele chega ali com touros e com coroas para sacrificar a Paulo e Barnabé, como se eles, homens, fossem deuses vindo do céu, vindos do Olimpo. Paulo e Barnabé, como judeus, eles tiveram que rasgar suas roupas, porque aquilo que eles estavam almejando fazer, tentando fazer a blasfêmia contra o Senhor. Apesar do povo não conhecer a lei de Deus, eles eram versados na lei do Antigo
Testamento. E eles estavam ali como missionários de Deus justamente para que aqueles homens e mulheres fossem libertados da idolatria por meio da pregação do Evangelho. Porque todo idólatra é alguém que está sendo enganado pela astúcia de demônios. E é isso que a idolatria faz. Perceba, esses homens estão ali e Paulo fala, olha, eu sou homem como vocês são homens. Mas a cegueira que Satanás trouxe aos homens faz então eles olharem a criatura e falar que ali está um Deus. Que terrível isso. Que terrível os dias quando eu e você vivíamos atrás dos nossos ídolos, honrando os nossos ídolos. Uma coisa que nos chama a atenção quando Paulo começa a pregar, que ele começa a falar do Evangelho, é que como aquele povo não sabia nada da lei do Antigo Testamento, ele não tinha como de repente começar a anunciar as profecias, a palavra de Moisés, ou Isaías, ou Joel, ou Malaquias. O povo não iria entender. Ele não conseguiria fazer um contato para poder pregar o Evangelho. E aqui tem uma coisa importante para mim e você aprender com o Paulo. Quando você vai anunciar o Evangelho, a primeira coisa, antes de você chegar no Evangelho propriamente dito, é fazer um ponto de contato, para que você possa estabelecer um diálogo e então anunciar o Evangelho. Às vezes você pode fazer isso conversando com uma pessoa que é apaixonada por futebol, ou falando de futebol com ele, falando que o time dele às vezes ganha, às vezes perde, mas que existe um time que sempre ganha, que é o time de Deus, liderado por Cristo. E quando você conversa assim, então você consegue começar a pregar o Evangelho, depois que você chamou a atenção da pessoa para você. Então precisamos aprender aqui com Paulo, evangelizar de maneira eficiente, fazendo primeiro um ponto de contato, olhando para a vida da pessoa, o que ela está vivendo, as circunstâncias que ela está passando, qual é a cultura dela. Por acaso não é exatamente isso que Cristo fez com seus discípulos, quando ele chama ali pescadores profissionais, e ele então olha para eles e fala, e faz uma promessa para eles: eu vos farei pescadores de homens. Entendam isso. É pescador, e pescador fica frustrado quando vai pescar e não pega nada. Ele é motivo de chacota. Então Cristo está dizendo, ele fala, olha, vocês vão ter uma pescaria diferente. Vocês vão pregar e o meu Pai vai dar uma rede cheia, mas não de peixes, mas de pessoas convertidas. Pessoas que vão conhecer a Deus, pessoas que vão passar da morte para a vida eterna. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para eles, porque Paulo diz aqui que eles estavam recebendo, como diz o verso 16, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quando Paulo faz isso, ele dá um testemunho da bondade de Deus para o povo, está certo, mas ele diz isso para que o povo possa olhar para tudo aquilo que eles já tinham ali, e entendam, isso daí é Deus que deu. O Deus que eu vim anunciar a vocês, já está no meio de vocês, abençoando vocês, e assim era você antes de chegar a Cristo. Deus já abençoava você. Deus já tinha paciência com você. Quando nós olhamos esse sacerdote, esse líder idólatra, nós temos que pensar em todos aqueles que estão liderando as falsas religiões. Como esses homens não vão receber um castigo muito maior do que aqueles que eles lideram, porque eles estão ensinando um falso caminho, prometendo no final uma vitória que é ilusória. E então, para essas pessoas, nós precisamos lembrar a elas, coisa terrível é cair na mão do Deus vivo, porque isso é o futuro de todo pecador sem Jesus, de todo líder de falsas religiões, de todos falsos pastores, falsos mestres. Paulo está ali então
como diz o próprio verso 15. Vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais. Vocês precisam deixar Zeus, vocês precisam deixar esses deuses de você e voltar para esse Deus que eu vim aqui anunciar para vocês. Todo crente é um portador da graça especial de Deus. Você leva essa graça dentro de você e você pode então falar disso para as pessoas, falar do perdão de pecados, falar de um Deus que transforma e chamar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. E dizer que então, se ela colocar a confiança dela totalmente em Jesus Cristo, ela vai ter uma vida transformada e ela vai conhecer então essa graça que ela ainda não tem. Porque Cristo Jesus é a graça que encarnou e viveu entre nós, para que pudesse viver vida perfeita e pudesse ser aquilo que você não consegue ser e viver, um homem totalmente obediente aos padrões da lei de Deus. Mas Paulo anuncia a graça comum para mostrar que Deus já está derramando bondade, Deus já está derramando graça sobre a vida daqueles homens. Então a primeira graça que nós já escutamos muito todos os domingos é a graça especial, a graça redentora, a graça que liberta, a graça que te dá uma nova vida, que te justifica, que te adota como filho, a graça que leva ao perdão dos pecados, a graça que fala que você pertence somente a Deus e que Deus tem zelo, ciúme de você. Quantas vezes nós ficamos acostumados com essa graça e não damos devido valor a essa graça? E então, a partir do verso 16, Paulo vai anunciar aos habitantes de Listra essa graça que para muitos de nós é desconhecida, mas que você já recebe ela também, e todos recebem, mas a gente não entende isso como vindo de Deus. Muitos de nós acham que o Espírito de Deus só age sobre a vida dos crentes, que a graça de Deus é só para os cristãos. Não! Essa é a segunda graça que eu quero apresentar de maneira mais detalhada a vocês nessa noite. Uma graça que alcança a todos, mas uma graça comum que não salva, que não liberta, mas alimenta, que leva descanso, que dá casamento, uma graça que dá filhos, que dá emprego, que dá um lugar na faculdade, mas que não salva. O Senhor é bom para todos, é uma frase que resume bem essa graça comum que alcança toda a humanidade. O Senhor é bom para todos. Não há uma pessoa na face da terra que não receba da graça de Deus, que experimente da bondade de Deus. Só que lhes falta entendimento. Eles não olham assim. Eles acham que as coisas que acontecem com eles é por causa do santo dele. Ou é porque ele trabalha muito, ou ele tem bons negócios, ou ele teve uma boa herança. Ele não entende que toda graça nunca tem como fonte a terra. Toda graça só pode vir do céu. Eu quero então destacar algumas características da graça comum, dessa bondade de Deus que alcança a todos, sem exceção. Em primeiro lugar, quando nós olhamos o verso 16, o qual nas gerações passadas permitiu que os povos andassem nos seus próprios caminhos. Andar nos seus próprios caminhos quer dizer, andaram nas trevas, eram cegos, na idolatria, serviam Satanás, guiados por demônios. Mas aqui tem a primeira característica. Deus permitiu que eles continuassem andando assim. Isso mostra que por causa da graça comum, Deus tem paciência com todos os pecadores e não traz já de logo o juízo. E você começa a perceber que isso está na humanidade desde o Éden. Porque quando Adão pecou, qual que era a sensação dele? Qual que é a ameaça que estava no seu coração? Eu vou morrer. Mas como que é isso, morrer? E ele não morre em seguida. E por que Adão e Eva não morrem em seguida? Por que eles não são fulminados como eles comem daquele fruto?
porque a graça de Deus já visitou eles ali, porque a paciência de Deus estava ali. Então o juízo não veio ali, mas veio depois. E isso não foi só no Éden, isso aconteceu aqui com os habitantes de Listra, e isso acontece conosco. Por que que Deus não trouxe justiça sobre você antes que você chegasse a Cristo? Se Deus tivesse sido justo com você e tratasse você conforme o seu comportamento, você estaria fulminado, sem chance de poder chegar ao arrependimento e à salvação que está somente em Jesus. Então essa é a graça comum, que Deus retarda a execução do juízo, mostrando a paciência e bondade deles. Então não fique pensando que Jesus está demorando, Ele não tarda, mas é que há muitos ainda para serem salvos, há muitos ainda que precisam ouvir o Evangelho de você, que já tem a salvação. Uma segunda característica importante da graça comum, que muitos de nós não conhecem, é que o Espírito Santo refreia os pecadores de viverem todo o seu potencial maligno. Nenhum pecador vive totalmente todo o mal que ele poderia viver pela maldade do seu próprio coração. Ninguém. E eles são freados, são impedidos de viver mais ainda a profundidade e depravação do pecado, porque o Espírito Santo de Deus age sobre toda a terra, refreando o pecado. Lembre-se que o Espírito Santo também é chamado o Espírito da verdade, o Espírito de santidade, o Espírito de vida. Ele conduz os ímpios à verdade, ele fala para o ímpio: você não pode matar. E está na própria consciência do ímpio. Quantas vezes o Espírito Santo livrou você antes da sua conversão de andar de maneira errada, mesmo quando você não tinha a revelação especial que é a Escritura, mas você já sabia, existe um Deus, e o Espírito Santo que fazia isso com você. Não devemos esquecer que tudo que Deus criou revela o caráter dele, o seu poder, a sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. E a graça então age na razão do homem, na moral do homem. Só que essa graça que impede o pecado, ela não tem o poder, a graça comum não tem o poder de mudar o coração do homem, mas coloca um freio, diminui tudo de ruim que nós poderíamos fazer quando ainda estávamos sem Cristo. Se não houvesse essa obra do Espírito entre a humanidade, na graça comum de refrear o pecado, a vida social seria impossível. Por isso, quando você olha para Gênesis capítulo 20, verso 6, o rei de Gerar, Abimeleque, quando chega para Abraão e vê que Sara é uma mulher bonita, linda, e Abraão fica com medo então de ser morto por causa do rei, ele fala: não, é minha irmã, era esposa, mas também era irmã por parte de pai. Ele faz ali um jeitinho, uma mentirinha, e então esse Abimeleque leva Sara, e quando então esse homem vai consumar uma relação com Sara que ele tinha ali pegado, recebido de Abraão, diz a Escritura: disse Deus em sonhos a Abimeleque: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, recebeu Sara, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Aqui está uma prova bíblica que Deus refreia o pecado no ímpio, naquele que não tem Cristo, aquele que não conhece o Senhor. E então Abimeleque fica desesperado e já devolve rapidamente Sara para Abraão e fala: por que você fez isso comigo? Eu estava de boa fé com você. Mas foi o Espírito Santo que leva esse sonho aqui de Deus a esse homem e freia ele, para ele não consumar. Porque se ele consome o pecado, mesmo na sinceridade, mesmo na boa fé, ele teria consequências com Deus. Como todo pecado traz consequências com Deus. Então, o freio nos ajuda a viver
em comunidade. Só que o freio não elimina, esse freio não vence a maldade do homem, porque só a graça especial, que é o Evangelho em Cristo Jesus, vence o mal que está dentro de nós. Portanto, o homem jamais alcançará a verdade que salva, Cristo, sem a graça especial, sem ouvir o Evangelho que redime, o Evangelho que se manifesta no nosso coração, não simplesmente em atos externos. Por isso, digo a você, igreja, todos precisam ouvir o Evangelho. Quantas pessoas que estão recebendo as bênçãos de Deus, que estão vivendo bons casamentos, tendo filhos abençoados por Deus, bons negócios, com saúde, com que a conclusão deles, Deus me ama, eu tenho um lugarzinho no céu para mim. Ele não entende que ele tem a graça comum, ele tem as bênçãos de Deus para essa vida, mas ele não tem a maior bênção, a salvação, uma bênção que dura para sempre, para a eternidade. Quem é que vai levar o Evangelho para ele? Quem é que vai tirar ele desse engano terrível que engana a alma dele? E o homem quer ser enganado. Ele quer acreditar porque está dando tudo certo. E ele fala assim, como é que Deus está contra mim se tudo está dando certo? Não é assim o pensamento de muitos? Se tudo está dando certo, Deus está comigo. Não é isso que diz as Escrituras. A graça comum também torna as frases, a minha vida é um inferno. De vez em quando você escuta isso. Minha vida é um inferno. Ou então, quando você está cheio das maldades do mundo, você fala, esse mundo é um inferno. Isso está totalmente errado. Não há uma única casa entre as nações espalhada na terra que não possua a graça de Deus. Olhe os campos com seus animais correndo, comendo, se reproduzindo. Verá que a graça de Deus está ali. O mundo criado por Deus, corrompido pelo pecado do homem, manipulado pelo diabo, não é um inferno. Não é um inferno. Pois no inferno não tem graça nenhuma. No inferno só haverá justiça de Deus. O inferno é acerto de contas, sem direito à apelação. No mundo não. A graça está aí. As pessoas podem se arrepender. As pessoas podem conhecer Jesus. O perdão de Deus está aí na cruz. Ninguém possui uma vida infernal na terra. Por quê? Porque nós temos uma respiração que o nosso corpo faz de maneira involuntária. Nós temos um tempo para dormir. Nós temos a comida que sacia e temos a água que mata a sede. Como então dizer que eu vivo uma vida infernal, sendo que todos, sejam crentes e não crentes, recebem da graça comum de Deus em proporções e em tempos diferentes, mas todos recebem e recebem de Deus. Mas repito, essas bênçãos da graça comum não salvam, mas elas estão disponíveis e nós vivemos elas. Uma outra maneira de você perceber a presença da graça comum é quando você olha que nós temos leis, nós temos o Estado. Por que temos presídios? Por que temos justiça? Por que temos polícia? Porque foi uma coisa que Deus criou para que nós tivéssemos um mínimo de condições de viver em sociedade. Isso é graça comum. Faz o bem, vai ser louvado. Se fizer o mal, você vai ser castigado. Romanos 13, dos versos 1 ao 5. Nós como igreja, quando Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz que nós temos que orar por todas as pessoas, temos que orar pelas autoridades. E qual que é o motivo de orar pelas autoridades? Todo mundo aqui quer viver numa cidade tranquila, sem tantos bandidos, bem administrada, mas estamos fazendo a nossa parte, segundo o Evangelho nos revelou. Se nós quisermos viver uma vida mansa, tranquila, precisamos orar pelas nossas
autoridades. Nós somos muito rápidos a criticar, a avaliar as autoridades, mas somos lentos em orar por eles, em suplicar que Deus dê sabedoria para que possamos viver uma vida melhor. Tiago diz que toda dádiva, toda bênção, todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. Igreja, nada que você tenha recebido de bom, uma bênção, vem de outro lugar que não seja de Deus, que não seja do céu. O diabo não dá nada para ninguém. É Deus que é a fonte de toda bênção na terra. Podemos ainda pensar, quando falamos desses talentos, da bondade de Deus que está sobre todos. Pensemos um pouco então, como que esses talentos e dons estão distribuídos, e isso também mostra a graça comum. Quando você vê atletas de alto nível, pensamos no basquete, lembramos de Michael Jordan. Pensamos no atletismo, na nossa mente vem Usain Bolt. Pensamos no futebol, pensamos em Pelé. Como é que eles conseguiram chegar nesse nível de performance tão apurado, que assombra aqueles que assistem, os técnicos, preparadores? Como eles conseguiram chegar em feitos? Como que o Michael Jordan abandona o basquete, vai jogar beisebol, e ele foi mal. E depois ele volta, ele começa a treinar com os jogadores do Bulls, e aí de repente ele volta, e 1 ano e meio depois, 2 anos depois, ele é campeão de novo. Como que ele consegue isso? Qual o segredo dele? A graça de Deus está sobre aquele homem quando ele joga basquete. Se ele reconhece ou não, eu não sei, mas é evidente. Como que o Pelé, com 17 anos, um adolescente, na Europa, ganha uma Copa do Mundo, joga uma final? Como que isso pode acontecer? Fazendo gol. Como que o homem, como Bolt, consegue correr daquele jeito? Isso é a graça de Deus. Percebe? Mas isso não está restrito ao esporte. Toda vez que você vê uma boa comida, você tem que falar, graças a Deus, porque tem comida que é ruim. Mas sabe por que a comida vem boa? Porque Deus deu dom, deu talento para saber cozinhar, saber escolher o tempo certo, o jeito certo, a mão, o jeito. As pessoas, homens e mulheres, recebem talentos. Por que às vezes você veste uma roupa e você fala, nossa, ficou perfeito, caiu certinho, a costureira acertou a mão, ficou elegante? Como que consegue chegar nesse nível de vestir tão bem um homem ou uma mulher? Como é possível? A graça comum de Deus está com a costureira, com o alfaiate, com o professor na escola. A graça de Deus move a mão do cirurgião na hora de fazer a cirurgia e faz ele acertar, para ele poder chegar para a família e falar, foi tudo bem, o seu familiar está se recuperando. É bênção de Deus. Não importa que as pessoas saibam ou não, que é Deus que está por detrás de toda a bondade. Deus sabe que o homem é ingrato. Deus sabe que a maioria dos homens vive em oposição contra Ele, mas Ele continua de maneira imutável, derramando as suas bênçãos graciosas sobre tudo e sobre todos. Como que Da Vinci conseguiu inventar tantas coisas, sem nada de internet? Como que Shakespeare conseguiu fazer aquelas peças de teatro? Da onde saiu aquela mente brilhante chamado Machado de Assis para escrever aquelas obras-primas da literatura brasileira? É graça de Deus, porque a maioria não consegue escrever bem. E assim em todas as áreas, quando você vê alguma coisa acontecendo boa, é a graça comum que está presente. Deus está derramando
a bondade dele sobre tudo aquilo que o homem faz. A graça comum possibilita todo o desenvolvimento da humanidade. Assim, o homem não convertido, sem Deus, ele pode fazer o bem, sim, com a assistência do Espírito de Deus. Como é que o homem descobre as coisas? Como é que o homem inventa? Como é que eles fazem tratamentos médicos, equipamentos novos? Tudo isso que vem para beneficiar o homem, isso vem pela graça de Deus. O homem não pode fazer nada de bom sem Deus. Uma criança não pode tirar uma nota boa na prova sem Deus. Como a gente costuma dizer, se não estudou, tirou nota baixa, tem que se arrepender, a culpa é sua. Se tirou 10, glória a Deus. Deus interveio, Deus ajudou a estudar, Deus deu discernimento, livrou das pegadinhas da professora. E glorifica a Deus pelo 10. Queridos, como tem que ser a sua vida? Graças te dou, Senhor, todos os dias, porque tenho recebido muito e tenho dado pouco. Seja agradecido, reconheça Deus em todas as coisas da sua vida. Em todas as coisas reconheça Deus agir em seu favor. A bondade que todos recebem de Deus é apenas a que Ele dá? Ou também aquelas bondades que as pessoas pedem? Como que funciona o relacionamento de Deus com alguém que não é crente? Deus dá, porque Ele decidiu dar, Ele tem liberdade para isso, Ele é bom e Ele dá. Ou será que Deus também escuta pedido de alguém que não é crente, quando pede alguma coisa para Deus? Como explicar então, às vezes, uma cura sobrenatural de uma criança, filho de uma mãe idólatra, que pede aos seus ídolos pela vida do seu filho, e a criança é curada? E ela ainda vai dizer que foi o santo, foi o ídolo que fez aquilo. E mesmo assim, Deus não deixa de enviar a bênção. Por quê? Porque graça não é algo que eu recebo, porque eu trabalho, ou porque eu mereço. É uma liberdade de Deus em ser generoso com você. Então, mesmo que está pedindo errado, mesmo que atribui a fonte errada, Deus continua sendo bom para as pessoas. Ou seja, Deus ouve sim. Só que tem uma diferença entre o cristão e o não crente. Deus não tem compromisso nenhum de atender um pedido de alguém que não é filho dele, ok? Mas se o Espírito Santo está em você, se você nasceu de novo, e se você tem um pacto com Deus, melhor dizendo, se Deus tem um pacto com você, Ele prometeu que Ele vai amparar você nos momentos difíceis, e que muitas vezes você vai pedir, Ele vai responder, porque Ele tem compromisso com você. Mas é graça do mesmo jeito, mas aí já é uma graça especial, recebe porque tem relacionamento com Ele. Enquanto que o ímpio recebe na graça comum, mas também recebe, mas não tem aqui um compromisso com Deus de ter que responder. Mas Deus é bom para todos. Esse é o grande ponto da graça comum, a gente precisa entender isso nessa noite. Deus é bom para todos. Isso é ruim para nós? Não. Nós precisamos levar isso para o conhecimento, porque isso glorifica a Deus. Nós vamos dizer que mesmo que elas não venham na igreja, Deus está na casa dela, abençoando a vida dela, no trabalho, livrando de acidente. Receber as bênçãos de Deus não significa que o que recebe é crente. Lembre-se, Paulo falou, olha, vocês, por causa das colheitas, está escrito aí, no verso 17, vocês ficam cheios de fartura e de alegria. Deus leva alegria para o ateu, Deus leva alegria para o ímpio. Se Deus trata assim aquele que não é dele, o que Ele faz por você? Não, Ele não faz, Ele já fez. Cristo morreu por você. Cristo já morreu por você. Não há graça maior a se esperar desse Deus. Mas se Ele deu o Filho, o que você precisa que não vai vir de Deus?
Será que ser farto de alegria pelo que você come e bebe é o melhor de Deus? Não examine a sua vida espiritual, não examine a sua vida com Deus pela ótica da graça comum. Você que nasceu de novo não pode olhar para a sua vida pelas coisas que você está recebendo de Deus e falar assim, nossa, Deus está comigo. Não, não é assim que você examina a si mesmo, se você nasceu de novo. Esse é o jeito do não cristão olhar, e é um olhar errado também. Como que eu tenho que olhar se eu sou cristão? Eu estou crescendo espiritualmente? Eu estou crescendo em temor? Eu percebo que quando eu fazia isso, eu demorava para arrepender, agora eu me arrependo, eu até consigo vencer a tentação, eu nem vou no arrependimento, eu evito chegar, porque eu venço a tentação. Há prazer no seu coração pelas coisas de Deus. Eu estou falando do exame aqui, da sua vida espiritual. Há prazer no seu coração pelas coisas de Deus, porque no ímpio não tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nas bênçãos materiais, nos livramentos, nas curas, nos empregos, filhos, casamentos, porque Deus dá isso para todos. Por isso que repito, não anuncie o evangelho prometendo cura, prometendo casamento, prometendo carro, prometendo casa nova, todas essas coisas, porque Deus já dá. E esse não é o evangelho. O evangelho é prometer algo que o homem só recebe pela fé. Perdão de pecados é o que o homem precisa receber, porque os pecados matam eles. Os pecados levam ele para o inferno se ele morrer nessa condição. É isso que nós temos que oferecer. Qual o maior conforto que você busca? Qual o maior conforto que você busca para a sua vida? O seu maior conforto está na graça comum. Se for graça comum, o conforto que você espera de Deus é nas coisas materiais. O maior conforto que você espera de Deus é o conforto que vem da salvação, do relacionamento pessoal com Ele. Você prioriza na sua agenda os compromissos com as coisas eternas? Ou a sua agenda está totalmente envolvida em você continuar gozando e buscando cada vez mais e mais as graças, as bênçãos da graça comum? A gente não tem tempo para orar, mas tem tempo para ganhar mais dinheiro. A gente não tem tempo para vir no estudo na igreja, mas eu tenho tempo para viajar. Quantos de nós estão dando mais valor para a graça comum, para a graça especial? Na graça comum tem reflexos da morte de Cristo, sim, mas não salva. Então nós temos Cristo, mas vivemos dando as costas para aquilo que é mais importante, e buscando aquilo que o mundo inteiro busca, mas exatamente para isso nós fomos libertos, de amar o mundo, para amar a Deus, mas estamos voltando para amar as coisas do mundo, coisas que Deus vai dar. A pregação do evangelho é graça comum, porque tem pessoas que não vão aceitar, tem pessoas que não vão acreditar, tem pessoas que vão rejeitar Jesus, você, a palavra, tudo. Como eu disse no culto passado, as pessoas vão odiar você por causa da palavra. Você não tem que ficar maravilhado com isso. Fizeram isso com Jesus, com os apóstolos, vai ser com você. Mas somente os que recebem a graça especial de Deus, da ação do Espírito no coração, podem responder positivamente ao anúncio do evangelho. Agora, lembre-se, os mortos espirituais que vivem entre nós, eles podem trabalhar, eles podem comer, se casar, ter filhos, ir para a faculdade, crescer na vida, mas eles não conseguem crer, a não ser que Deus venha até eles e nasça de novo no coração, algo que só o sopro do Espírito pode fazer. Mas parece que você ficou tão acostumado com isso, que isso já não é uma coisa tão grande para você. Se arrependa disso nessa noite. Você precisa colocar prioridade à graça especial, e parar de pensar que se as coisas não dão certo na sua vida material, Deus não está com você. A Bíblia não diz isso.
Quantos exemplos eu tenho na Escritura de pessoas recebendo bênçãos profundas espirituais, sem ser nascidos de novo? Por acaso Balaão era um profeta de Deus? Não, mas ele tinha o dom, e Deus usou ele para abençoar o povo de Israel, quando foi contratado como mercenário para falar contra, mas ele não era nascido de novo, mas Deus usou a vida dele. Aquela passagem tão complicada de Hebreus, capítulo 6, pessoas que experimentaram o dom celestial, tiveram experiência, e depois se desviaram, se afastaram, e não voltaram nunca mais. O que é isso? As pessoas que têm contato com o Espírito Santo, mas que não nasceram de novo. Então, como que eu explico esses contatos tão profundos, essas ações sobrenaturais do Espírito Santo na vida das pessoas, mas elas não se converteram? Graça comum. É assim que eu explico. O Espírito Santo age na vida dessas pessoas. Não foi exatamente isso que Jesus falou no Evangelho? Jesus, em teu nome, profetizamos, curamos, fizemos tantas coisas. Percebam, e Jesus não fala, mentira, vocês não fizeram. Não, Jesus não faz isso. Ele fala, se afastem de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Ou seja, eles podem ter feito tudo aquilo, mas eles não tinham relacionamento com Jesus. Cuidado também você achar, porque Deus usa a sua vida em uma coisa e outra, que isso quer dizer que você é salvo. Não. O salvo, ele ama as coisas de Deus. O salvo, ele fica triste quando peca. O salvo, ele quer viver no amor. O salvo, ele quer se reconciliar com as pessoas que ele brigou. O salvo, ele quer anunciar Jesus. O salvo, ele quer da presença de Deus. O salvo sabe que ele não merece nada que ele recebe. Toda vez que você quer chegar em Deus e falar, Deus, o Senhor tem que fazer isso, cuidado, cuidado. Quando você chega nesse ponto com Deus, você então está dizendo para Ele, Deus, o Senhor é injusto comigo. Se Deus for tratar você a partir da justiça dEle, estaríamos todos fulminados. Deus nos trata com graça, quer dizer que você não tem direito nenhum, a não ser receber as bênçãos, e viver em obediência por gratidão, por amor. E quando você olha o verso 18, depois de Paulo terminar o sermão dele, o que o povo falou? Amém, Paulo, queremos Jesus. Paulo, eu acreditei na mensagem. O que aconteceu no verso 18? Não, diz que com dificuldade ele pediu das pessoas, porque mesmo depois do sermão, eles queriam, ele falou, não, tudo bem, eu escutei, gostei dessa palavra sua, Deus é criador, graça comum, legal. O evangelho, depois a gente fala, mas a gente tem que sacrificar você, que você é Zeus, e o outro é Hermes. O que isso quer dizer para nós? O homem que não tem o Espírito Santo, ele continua resistindo à graça especial, que é a única esperança para salvar ele, está aqui, percebam isso. Tem toda a graça comum e está rejeitando a graça especial. Por isso que você tem que entender que mesmo o homem recebendo tudo, ele continua em oposição contra Deus, continua ingrato contra Deus, e isso não deve surpreender você, porque o homem é assim, mau, pecador, contra Deus. Algumas aplicações finais, preste atenção aqui. Coisas boas e ruins. Coisas boas e ruins acontecem com crente e não crente. Existem alguns que falam o seguinte, não, eu sou crente, eu não bato o carro. Bate sim, infelizmente. Crente e não crente, bate carro. Crente e não crente, morre em acidente de carro, infelizmente. Crente e não crente, tem infarto. Crente e não crente, é atropelado. Mas crente e não crente, é livrado. Crente e não crente, cura de uma enfermidade. Então para de pensar que se eu sou crente, as coisas vão acontecer comigo. Vai acontecer sim, acontece com todos, o mundo é um lugar corrompido.
E eu digo isso para vocês, para que vocês não se deixem enredar pela teologia da prosperidade. Essa teologia que diz o seguinte, fala, não, se você tiver a fé correta, estiver andando com Deus, você vai ficar rico. Aonde está isso no Evangelho? Rico em fé, tudo bem, mas rico em bens materiais. A Bíblia diz que Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos em fé. Não quer dizer que Deus não vai dar dinheiro para filho dele, dá. Mas se você comparar, às vezes ele vai dar muito mais bens materiais para os não crentes, para os crentes. Olha o Salmo 73. Se você tem dificuldade de entender isso, leia o Salmo 73. Fala exatamente sobre isso. Então não acredite que ser crente é ausência de enfermidade. É só dar tudo certo. Todos os negócios seus vão prosperar. Não, tem hora que vai quebrar a cara no negócio, sim. E Deus vai usar aquilo. E aquilo está no propósito de Deus. Ah não, se eu for fiel, Deus vai me honrar. Não, você pode ser a pessoa mais fiel e às vezes passar uma vergonha pública. Por causa do Evangelho. E Deus honrar um bandido que você sabe que é mau. E Deus honra ele. Mas lembre-se, o nosso prêmio é a coroa lá no final. A nossa honra não é aqui. Nós não estamos buscando glória de homens, buscamos a glória de Deus. Uma segunda aplicação para você. E pense em tudo na vida agora. Eu quero lembrar aqui de Agostinho. Toda a verdade é a verdade de Deus. Pais, fala isso para os seus filhos. Eu estava de manhã assistindo um programa, o Thiago estava lá no programa que ele colocou de universo lá e tal, universo e tal. Aí acabou o universo, falei, agora vamos para a Bíblia agora, né? Viu aqui o livro da criação, falei, agora vamos colocar o criacionismo aqui, porque senão depois você vai para o outro lado. Mas por quê? O que eu estava querendo ensinar para ele? Filho, toda a verdade é a verdade de Deus. Se interpretar errada a escritura, não chega na verdade, vai errar. E se não entender direito a ciência, também vai errar, porque não tem contradição entre escritura e ciência, porque é o mesmo autor. Ou estão estudando errado, ou a ciência, ou a palavra de Deus. E palavra de Deus não é livro de ciência. Ciência tem que estudar física, química, matemática, astronomia, mas é tudo de Deus. Mas lembra-se dessa frase importante, toda a verdade, não importa onde esteja, é a verdade de Deus. Seja proveniente das escrituras, das coisas criadas, ou da reflexão do homem, a verdade só tem um dono, Deus. Porque o diabo é o mentiroso e o pai da mentira. E toda vez que o homem mente, ele imita Satanás. Mais uma aplicação. Não rejeite as coisas boas da criação de Deus. Eu costumo dizer assim para as pessoas. Você chega no hospital, tem um médico crente, que não é bom. E tem um médico não crente, que é excelente. Com quem que você quer passar? Fala, ai, que pergunta difícil. Não, pergunta fácil. Lembra? Graça especial? Ah não, vou escolher o irmão. Não, graça comum. Eu quero aquilo que Deus tem do melhor médico. Porque se ele é o melhor, Deus deu talento para ele cuidar de mim. Mesmo que ele não crê em Deus. Entende isso? Porque eu estou tratando saúde. Deus quer que eu seja tratado por alguém que seja bom naquilo. As pessoas acham que falam, não, eu tenho que pegar o crente. Fala, não, você precisa pegar aquele que Deus vai usar para te abençoar. O homem sem Deus pode fazer coisas boas, sim. A gente tem hora que parece que tem que comprar tudo, tem que ser gospel. Não, gente, tudo que você comprar, receber, dando graças a Deus, está consagrado a Deus. Parece que a gente quer criar uma outra cultura. Depois nossos filhos ficam confusos. Não, a gente está na terra, mas a cultura nossa é da lua. Não, eu tenho que viver na cultura da terra. Por isso que precisa de escritura. Por isso eu quero dizer o seguinte para você. O homem sem Deus pode fazer coisas boas sim, mas ele continua sendo mau. E ele só pode fazer coisas boas porque aquilo nele é ainda a imagem de Deus distorcida, que dá capacidade para ele refletir uma coisa que é de Deus. Bondade, misericórdia, qualquer coisa boa que saia dele. Isso é um reflexo de Deus na vida dele. Examine todas as coisas com os óculos do Evangelho e receba com graça o que for lícito receber. Podemos ter comunhão com pessoas naquilo que pertence à graça comum.
Eu posso comer com a pessoa que não acredita em Deus, não tem problema. Ele pode até pagar o almoço para mim, não tem problema. Dinheiro também é um dom. Só que eu não vou ter comunhão espiritual com ele. Entende isso? Eu não vou compartilhar, por exemplo, de pregar no púlpito com ele. Não. Eu não vou ter comunhão espiritual com ele, mas a graça comum me faz ter comunhão com ele. E nessa comunhão na graça comum, eu prego o evangelho para ele. E eu como com ele. E eu posso passear com ele. Mas eu tenho que saber separar onde eu posso, onde eu não posso. Por isso que precisa entender melhor graça comum. Não participo de ato religioso de outra religião. Não vou à missa. Porque na missa, eles estão novamente repetindo o sacrifício de Cristo. E isso ofende o evangelho de Jesus. E quando ele morreu, ele disse, está consumado. Como é que Cristo que morre fala está consumado? E agora tem um ritual que tem que repetir o que ele fez na cruz. Não participo, não tenho comunhão. Porque eu sei que isso não agrada a Deus. É pecado. Quarta aplicação. Para você que é crente, a graça comum não pode ser o centro de sua alegria e contentamento. Você não pode basear a sua vida na graça comum, mas na graça especial, nas coisas da salvação, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Espírito que fala. Seus alvos principais não devem estar na graça comum de Deus. Sua agenda não pode ser controlada por aquilo que você quer ganhar. Se você nasceu de novo, é a graça comum que fez isso em você, e é ela que vai guiar você. Você pode continuar buscando alegria e contentamento nas coisas da graça comum, ok, você vai continuar feliz ali, só que você está perdendo aquilo que Cristo prometeu, uma vida abundante. Cadê aquela vida abundante? Cadê aquela alegria que suporta tantas privações? Por que nós estamos tão assim, não pode sofrer qualquer tipo de renúncia, não posso perder nada, porque o coração só está pensando nas bênçãos da graça comum. Você é salvo, o que te falta? Se você morrer, você está na presença de Jesus. E o que fica para trás, Deus acerta. O que falta se você tem Jesus? Você tem tudo. Por outro lado, quem não tem Cristo, mesmo que tenha muitas coisas, está perdendo a sua vida. E agora eu quero falar com você que não tem Jesus. Não fique somente nas bênçãos da graça comum. Ela é boa, mas ela não te conduz para o céu. Ela faz bem para você, mas aqui e agora. Por isso, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, cuidado, para você não confundir tantas bênçãos que você recebe, tanta bondade de Deus, e achando que isso é um sinal de que Deus está com você e você está indo para o céu, quando na verdade está indo para o inferno, porque não tem Cristo. A graça encarnada. Cristo que veio ao mundo para libertar pecadores do domínio do mal, da ganância do dinheiro, e perdoar seus pecados, para que então possa nascer uma nova relação sua com Deus. Creia em Cristo, e receba essa graça que salva, que perdoa, que muda a sua vida. E aí, citando o próprio Cristo, e lembrando que o seu coração tem sede, de possuir, de sentir, de ser satisfeito. Seu coração tem sede disso. Ou é a santidade com Deus, ou é o pecado. Eu termino aqui citando Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.